espera aí. Boa. Tendo bastante pergunta legal aqui na live. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Mas tem uma última do YouTube que eu queria perguntar antes da gente continuar nas da live, Jonas, que eu achei bem interessante, que é do Gabriel. Ele fala assim: tendo em vista tudo que o senhor abordou sobre cosmovisão, como podemos aplicá-la para produzir trabalhos acadêmicos na universidade que sejam guiados pela visão cristã de mundo, principalmente nas ciências humanas e sociais? Aí ele diz que ele estuda administração, né? Então é o caso dele. E ele pergunta se, para fazer um trabalho acadêmico sobre uma cosmovisão cristã, você precisa primeiro fazer uma apologética, demonstrando a validade dessa visão de mundo, para daí, a partir de então, mostrar sua tese, mostrar aquilo que você defende, ou se não, não precisa fazer essa apologética inicial. Como é que trabalhar com isso? Eu sei que o que eu vou falar agora pode parecer bastante grosseiro, mas não é. Ele tem uma razão de ser, por isso eu já peço a vênia aí dos meus caros leitores extremamente, digamos assim, fãs do Wayne Grudem. Eu amo a teologia sistemática do Wayne Grudem, eu usei muito essa teologia sistemática em cursos que eu dei no seminário e ainda uso, ainda uso. Mas se você abre, por exemplo, a teologia sistemática do Grudem, a primeira coisa que ele quer mostrar é que a Bíblia tem razão, que a Bíblia é um livro inspirado, quer provar que o que está Uhum. escrito na Bíblia é verdadeiro. Então, quando ela fala sobre Deus, ela fala com veracidade, por isso devemos crer em Deus. Tá certo? Tem que provar que a Bíblia é a palavra de Deus, tem que provar que a Bíblia é inspirada, etc. Abre as Institutas de Calvino. Ele começa provando que a Bíblia é veraz, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível. Abre aí os principais teólogos da Idade Média, pega aí as principais teologias, não é, antes do ceticismo moderno. Eles não precisam provar que Deus existe, provando que a Bíblia é um livro confiável, etc. Eles já partem desse pressuposto, eles já colocam ali as suas ideias com base nesse pressuposto, etc. Por quê? A visão de mundo já está tão interiorizada neles que tudo que eles falarem, essa visão de mundo não precisa ser justificada, ela vai aparecer nas suas obras. E eu Uhum. acho que essa é a nossa maior dificuldade, e é nesse ponto que eu entendo o valor da contribuição do Smith na discussão, né? Ele está chamando a atenção para o fato de que a gente usou tanto, instrumentalizou tanto a cosmovisão para apologética, que a gente só consegue enxergar a cosmovisão num viés apologético. Como eu posso defender a fé e como eu posso me posicionar na universidade como um crente. Eu Uhum. entendo que a primeira coisa que você tem que se preocupar é com as suas categorias de pensamento. Se as suas categorias de pensamento são bíblicas, se você tem consciência disso, o que eu diria para você na universidade, sobretudo na universidade, é faça ciência. Não defenda a visão de mundo cristã, faça ciência. Uhum. Uhum. Viva exatamente um evangelho explícito. Não tenha medo de falar o que você pensa. Não tenha medo de falar as coisas que você acredita. Não tenha medo e receio de colocar os seus argumentos quando eles estão bem trabalhados, bem orquestrados, bem estudados, etc. O que não dá é você querer provar para as pessoas que o cristianismo tem razão para que elas possam te ouvir. Você escolheu a pior estratégia que você poderia ter, porque, em primeiro lugar, você não está visando a contribuição para a comunidade acadêmica. Você já está Uhum. falhando na sua missão como universitário. O universitário está na universidade para contribuir para uma esfera pública. O seu trabalho ali é público. O seu trabalho deve ser, com as suas obras, glorificar Deus. Não importa se é um tratado que você vai produzir ou se é uma monografia em matemática, economia, seja lá onde for. Você Uhum. vai produzir essa monografia se ela glorifica a Deus, mesmo que não apareça ali a prova da existência de Deus, a prova de que a Bíblia é inerrante, mas ali está você. E é você que vai aparecer nessa hora com a sua excelência. E se você não teve excelência nenhuma no seu trabalho, se a sua monografia foi feita como você fez o curso, sabe? Sem se preocupar,
sabe, fazendo de qualquer jeito e dizendo, ai, Senhor, me dá graça. Ó, esse ai, Senhor, me dá graça é uma desculpa para a nossa, digamos assim, preguiça. Não é só a preguiça, digamos assim, de trabalho, é a preguiça mental, porque sabe o que significa pensar? Pensar significa que vai doer, sabe? Você vai doer. Você vai ter hora que você não vai entender. As pessoas querem entender as coisas facilmente, elas querem, entendeu? Elas querem pegar um texto do Russell e não passa de mágica ler. Cara, você vai passar às vezes um mês lendo 3, 4 páginas de um teórico. Para sabe, de ficar sonhando, não é, que as coisas mais importantes e relevantes da vida que você vai fazer, elas vão cair do céu na sua mesa. É trabalho, a gente precisa de universitários que trabalhem, que em vez de ficar de conversinha, ou de, sei lá, indo para o bar às vezes, vai trabalhar. Vai sentar o bumbum lá na cadeira da universidade para escutar o professor, entender o que ele está dizendo, e dizer o seguinte, será que o que ele está dizendo não faz sentido? Deixa eu ler as fontes que ele procurou. Eu não vou ler comentador, não, eu vou ler os próprios filósofos. Puxa, mas é muito mais difícil ler o filósofo do que o comentador. Pois bem, faz o seu dever de casa, é isso que precisa. Antes de você ficar dizendo, como é que eu posso? Me dá aí uma saída de como eu posso responder ao ateu. Responda com trabalho, responda com confiabilidade. Faça o seu melhor trabalho, que isso vai te dar reputação. As pessoas vão parar para te ouvir. As pessoas paravam para ouvir C.S. Lewis, porque ele tinha o que falar. Se você não tem o que falar, você não consegue o espaço para ser ouvido. Não adianta você defender teologia pública, não adianta você defender o cristão na esfera pública, se você não sabe, você não é um agente público, se você é um privado, só consegue pensar em como você pode tornar o seu reino melhor. A universidade é um lugar de gente que vai contribuir. Qual é a contribuição que você vai dar para o meio acadêmico? Esse é o grande ponto. Então é nesse sentido que eu acho que, em vez da gente se preocupar tanto com a apologética, a gente deveria se preocupar em saber se a gente crê no verdadeiro evangelho. Porque enquanto a gente tiver o evangelho claro e presente na nossa vida, tudo aquilo que a gente fizer vai glorificar a Deus. E você não precisa ter culpa, porque vai ser natural. A cosmovisão é natural. Você não precisa pensar, porque a minha cosmovisão é cristã, não posso falar aquilo. Ô filho, o que você está fazendo com a sua vida? Então quer dizer que você está sendo pautado por um feixe de argumentos? Não é assim que se funciona. A vida cristã não é uma mera encenação, é uma vivência do evangelho. Então, as suas saídas para problemas cruciais, elas surgem naturalmente. Quando você faz o seu dever de casa, o ateu vai parar para te ouvir, nem que seja para respeitar a sua inteligência. Mas quando você subestima a inteligência de qualquer pessoa, seja do erudito, seja de uma pessoa simples que não teve escolaridade, você já não sabe como contribuir para a esfera pública, porque você não sabe a diferença entre contribuir para a esfera pública e tirar proveito dela. Então, eu entendo que a apologética é super importante e é dever do pastor ser esse apologeta. Aí sim, o pastor da sua igreja tem que ser cobrado. Você porque você falta na igreja. Você porque você não se compromete na igreja. Você porque não está engajado na igreja. O seu pastor porque não está nem aí com ciência, não está nem aí com arte, não está nem aí com cultura. Fica ali falando, não é, mensagens que vão te dar uma espécie de empurrão moral para a vida do ponto de vista meramente, né, do encorajamento. Você vai dar certo na vida. Mas tem hora que a gente precisa de substância intelectual, tem hora que a gente precisa de respostas morais, mas intelectuais, inteligentes da Escritura. Você tem que cobrar isso do seu pastor. Você tem que cobrar do seu pastor ele ser um apologeta. Você tem que cobrar do seu pastor ele ser um defensor das Sagradas Escrituras. Você tem que cobrar dele o ensino exegético e cuidadoso das Escrituras. Você tem que chegar para ele e dizer, pastor, você tem que me ensinar a Bíblia. Eu preciso saber a Bíblia. Eu preciso que você me pregue as Escrituras. Eu preciso ouvir o Evangelho. Porque todas as vezes que você prega o Evangelho, minha mente vai sendo povoada por essa palavra que Deus te deu. E eu vou conseguir reverberar isso na universidade. O senhor, pastor, não vai na universidade, mas todas as vezes que o senhor pregar o evangelho para mim, o senhor está lá. O senhor estará lá na universidade quando estiver fazendo o meu melhor, dando o meu melhor. Cobre isso do seu pastor. Cobre que o seu pastor entenda de apologética. Que o seu pastor se envolva com as suas questões também. É isso que a gente precisa. Desse trabalho em que pastores, igreja, todo mundo tenha consciência
do seu papel. Do seu papel. Esfera pública é um papel de jardinagem. É o papel da mordomia. A gente tem que aprender a fazer isso de maneira séria. Não fazer molecagem. Molecagem é chegar na universidade e querer fazer um trabalho mequetrefe para no final dizer Senhor da graça. Tenha vergonha de fazer um negócio desse e colocar o nome de Deus. Não coloque o nome de Deus se você fizer um trabalho mequetrefe. Não coloque, você está envergonhando o nome dele. Envergonhando, inclusive, aqueles cristãos que estão com testemunho fiel na universidade dando o seu melhor. Você está envergonhando todos eles, não só o Senhor. Agora dei a bronca, acabou. Não sei nem o que falar agora. Vou cobrar meu pastor. Fica tranquilo. Ô Jonas, aproveitando esse sermão sensacional que você deu aí, pessoal, vai ficar gravada, tá live, tem bastante gente perguntando, vai pro YouTube depois. Eu tenho visto bastante gente, bastante pessoas que, sempre que elas vão desenvolver algum trabalho acadêmico, elas sempre vão para algum autor cristão, ou tipo, é o caso da logoterapia, por exemplo, vai na questão da psicologia, é a visão que mais, algumas pessoas consideram que mais se adequa à visão cristã de mundo, né? Ou o cara que estuda filosofia ele vai fazer em Agostinho, em Doiver, em Tomás de Aquino. O que você acha disso? Você acha que faz sentido se fechar muito essa visão, sabe? Estudar sempre autores que têm a ver, já que já concordam com o meu pensamento? Ou a gente deveria sair para fora, estudar um autor que não tem nada a ver com, muitas vezes, com o cristianismo, entendê-lo? Eu acho que depois que a gente escuta o evangelho, Galente, a gente não se satisfaz mais com nenhum pensador. Essa é a grande verdade. Então, por isso que todo cristão vai escolher um pensador na universidade, vai começar a estudar todo empolgado, dali a pouco vai dizer, vai descobrir uma coisa nele que é... Então, o Viktor Frankl tem também os seus problemas. Tá certo? Qualquer outro pensador e filósofo vai ter os seus problemas. Então, para com o romantismo, não é, digamos assim, dos pensadores na universidade. Tá certo? O que a gente tem que fazer? Antítese. E a antítese fiel, a boa antítese. Saber fazer uma antítese significa que, em primeiro lugar, a gente é um bom intérprete. Não dá para a gente fazer espantalho dos pensadores e depois bater no espantalho. Isso não é justo, isso não é correto. Então, o que um cristão tem que fazer? Ele sabe que se existe uma coisa chamada graça comum, todas as teorias têm os seus aspectos positivos. E nos aspectos negativos, o cristão tem que saber escarafunchar e expressar e tirar do oculto, tá certo? Esses entraves, essas contradições e mostrar as suas implicações até as últimas consequências. Então a gente eu sempre digo para os meus alunos que, principalmente quando a gente vai estudar filosofia, a gente vai estudar sempre a história de um erro. Se você estuda o Kant, você vai estudar a história de um erro. Se você estuda Platão, você vai estudar a história de um erro. Se você estuda a história de Russell, você vai estudar a história de um erro. E aí alguém pergunta assim, mas por que eu tenho que estudar? Experimente não estudar. Experimente não conhecer os erros dos homens. Experimente não saber que eles cometem erros. Você vai ser a pessoa que vai confiar em qualquer ser humano. Você vai ser uma pessoa que vai confiar em qualquer pessoa que fale bonito. Você vai confiar em qualquer pessoa que tem bons argumentos. Mas quando você descobre que todo pensador tem o seu calcanhar de Aquiles, tem o seu ídolo, para usar uma palavra bastante forte da teologia, a gente acaba lidando com aquela sensação de que todas as vezes que a gente vai encontrar um pensador que nos toca, a gente tem que sempre pensar assim, ele não é o meu redentor. Mas há muita coisa boa aqui. O que há de bom nisso tudo aqui? E o que há de ofensivo, o que há de nocivo, e a capacidade de a gente colocar isso até as últimas consequências. Então, criar o espantalho e falar mal dos filósofos, dos psicólogos, dos cientistas, é fácil. A coisa mais difícil é, em primeiro lugar, ler eles, interpretar honestamente o que eles disseram e humildemente apresentar os pontos que eles estão falando que fazem parte da grande verdade, da graça comum, e aqueles pontos que são problemáticos. Só que isso exige atenção, estudo, esforço, trabalho. Muito bom. Eu lembro que não lembro qual live foi, que perguntaram, inclusive, do Marx, né? Se tinha coisa em Marx, você disse que sim, né?
Seria muito bom essas pessoas que são demonizadas, esses pensadores que são colocados já como anticristãos, terem cristãos estudando eles, né? Até Claro, porque, e saberem fazer bem a antítese. Porque o problema é fazer a péssima antítese. A péssima antítese, ela é um testemunho contra a inteligência. muito bom. Jonas, está acabando o nosso tempo. Muito obrigado aí pelos estudos, pelas lições, pelas lives. Acho que todo mundo está muito grato a você. Espero que venham novas lições. Depois, se quiser. Tô planejando. Muito bom. Olha só, sensacional. Então, que Deus continue te abençoando e te usando aí. Espero que você consiga dormir bem depois do 5-0 do Corinthians. Então, sinto muito por isso. Pela minha profecia. Você sabe que a escritura